Cada vez que dizemos amém, estamos nos alinhando com a própria essência de Cristo, que é a certeza de todas as promessas de Deus. Hoje vamos mergulhar no sentido profundo desse para sempre amém. Entender por que não é apenas uma palavra final, mas um convite eterno a confiar, a permanecer e a viver a verdade que não passa. Prepare-se, porque o que parecia apenas um detalhe vai se revelar como uma das maiores declarações de fé que você já fez em sua vida. Quantas vezes você já disse amém no final de uma oração sem refletir no peso dessa palavra? Para muitos, parece apenas o ponto final de uma conversa com Deus, mas na verdade, amém é mais do que um hábito religioso, é uma declaração de fé. Um grito silencioso da alma, um selo que conecta o coração humano ao trono divino. Dizer amém é como colocar sua assinatura embaixo de cada promessa, de cada verdade proclamada, afirmando: eu creio, eu confio, assim seja na minha vida. E quando Jesus ensinou o Pai Nosso e encerrou com para sempre amém, Ele não nos deu apenas uma palavra de despedida, mas uma chave espiritual para compreender a eternidade, a fidelidade e a majestade de Deus. Hoje vamos mergulhar no sentido mais profundo dessa palavra e entender por que ela é tão poderosa, tão eterna, tão transformadora. A palavra amém vem do hebraico e significa literalmente verdade, certeza, firmeza. Assim seja. Usada desde os tempos antigos como resposta do povo de Israel às palavras de Deus. Em Deuteronômio 27, cada bênção e maldição, lida diante da congregação, era confirmada pelo povo com um forte amém, como quem diz: nós concordamos, nós confirmamos, nós nos submetemos à verdade de Deus. Não é uma palavra vazia, mas uma resposta de fé, um eco que liga o coração humano à voz divina. No Novo Testamento, essa palavra ganha ainda mais força. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ou seja, cada vez que você diz amém, está confirmando que crê que Deus é fiel e que sua palavra é verdadeira sobre a sua vida. Não é apenas o fim da oração, é o início da confiança. Mas o ponto mais profundo é que a Bíblia chama o próprio Jesus de o Amém. Em Apocalipse 3:14, ele é apresentado como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é chamado assim porque nele tudo encontra cumprimento. Ele é a confirmação viva de todas as promessas divinas. Cada profecia, cada palavra da lei, cada sombra do Antigo Testamento encontra em Cristo o seu assim seja. Ele é o amém, porque ele é a garantia, a confirmação, a fidelidade perfeita de Deus encarnada diante de nós. O teólogo e pastor Charles Spurgeon disse: Cristo é o amém de Deus para todo homem. Se Deus prometeu, Cristo é a certeza. Se Deus falou, Cristo é o cumprimento. Se Deus declarou, Cristo é o sim e o amém. Isso significa que quando pronunciamos essa palavra, não apenas encerramos uma oração, mas reafirmamos que nossa confiança não está em nós mesmos, mas naquele que é a própria confirmação do amor e da vontade de Deus, Jesus Cristo. Quando Jesus encerra a oração do Pai Nosso com para sempre amém, ele não está apenas fechando um ciclo, mas abrindo um horizonte eterno. A expressão para sempre nos lembra que Deus não está limitado ao tempo humano. Nossos olhos veem o agora, nossos pés tocam o chão de hoje, mas o reino de Deus atravessa séculos, gerações, reinos e impérios. Aquilo que Jesus ensinou não é uma verdade passageira, é uma verdade eterna, válida ontem, hoje e amanhã. O para sempre é a assinatura de Deus de que sua palavra não tem prazo de validade.
No hebraico bíblico, a ideia de eternidade é expressa pela palavra olam, que traz o sentido de algo oculto, sem limites, impossível de ser medido. Quando declaramos para sempre amém, estamos reconhecendo que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus em uma dimensão que ultrapassa o tempo e a história. É como se disséssemos: Senhor, nada nem ninguém pode destronar a tua soberania, pois ela não conhece fim. Essa consciência muda a maneira como vivemos. Se sabemos que o reino é eterno, não precisamos nos apegar a impérios terrenos, governos passageiros ou conquistas efêmeras. O que é humano se desgasta, mas o que é divino permanece. O salmista declara em Salmos 145:13: O teu reino é reino eterno, o teu domínio dura de geração em geração. Essa é a esperança que sustenta o justo. Tudo o que vemos se move como areia, mas Deus é a rocha firme que não muda. O para sempre também nos convida a viver aqui e agora como cidadãos de uma pátria eterna. O apóstolo Paulo lembra em Filipenses 3:20 que a nossa cidadania, porém, está nos céus. Quando dizemos para sempre amém, estamos declarando que nossa lealdade não é apenas a este mundo, mas ao reino que nunca terá fim. Somos embaixadores do eterno em meio ao transitório. O escritor cristão C.S. Lewis afirmou: se você ler a história, verá que os cristãos que mais fizeram neste mundo foram justamente aqueles que mais pensaram no próximo. O para sempre nos chama a viver com os olhos fixos no eterno, porque quanto mais olhamos para a eternidade, mais propósito encontramos para os nossos dias. A palavra amém não é apenas uma forma de encerrar orações, ela é uma declaração de fé. No original hebraico, amém vem da raiz aman, que significa firmeza, certeza, confiança. É como dizer: assim seja, é verdade, eu concordo. Cada vez que pronunciamos amém, estamos colocando um selo de convicção, declarando diante de Deus e do mundo que acreditamos plenamente naquilo que foi dito. Não é uma palavra de costume, é uma palavra de poder. Jesus é chamado de o Amém em Apocalipse 3:14. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Isso significa que ele não apenas confirma a verdade, ele é a verdade. Quando dizemos Amém, na realidade estamos nos conectando com Cristo, que é a garantia viva de todas as promessas de Deus. Paulo reforça em 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O amém é o selo que transforma a oração em compromisso. Não é apenas pedir algo a Deus, mas alinhar-se à sua vontade, mesmo quando não entendemos o caminho. É declarar: Senhor, eu creio, mesmo sem ver. Eu confio, mesmo sem compreender. O amém é um grito silencioso de fé, uma âncora lançada na eternidade, firmando nosso coração na certeza de que Deus é fiel. Martinho Lutero dizia: amém significa é verdade, e deve ser dito com certeza mais forte no coração do que as próprias palavras são ditas com a boca. Ou seja, o poder do amém não está apenas no som, mas na convicção que carregamos ao pronunciá-lo. É o ato de colocar toda a vida nas mãos de Deus, sabendo que Ele nunca falha. Ao dizer amém, você sela sua fé com a certeza de que o reino pertence a Deus, que o poder é dele e que a glória não será dividida com ninguém. É o último passo de uma oração, mas o primeiro passo de uma caminhada de confiança. É um lembrete de que nossa palavra final não é dúvida, medo ou insegurança. É fé, entrega e rendição ao Deus eterno. O amém também é uma palavra de aliança. No Antigo Testamento, o povo respondia com amém às bênçãos ou advertências lidas pelos sacerdotes. Deuteronômio 27, 15 e 26. Era a forma de dizer:
nós concordamos com o que o Senhor falou e assumimos o compromisso de viver assim. Portanto, o amém não é passividade, mas uma resposta ativa que confirma obediência. Quando pronunciamos essa palavra, assumimos que a vontade de Deus é maior que a nossa e nos colocamos sob o seu senhorio. Além disso, o amém é um ato de vitória espiritual. Em Apocalipse 22:20, João encerra sua visão com a frase: Amém. Vem, Senhor Jesus. Aqui o amém não é apenas uma confirmação, mas uma expressão de esperança ardente. É como gritar ao mundo e às trevas. Nós cremos que ele voltará e nada pode mudar essa verdade. Esse amém ecoa como uma trombeta de fé que desafia o desespero, a dúvida e o medo. Agostinho dizia que quando dizemos amém, colocamos o nosso selo no que Deus já assinou. Essa metáfora mostra que o amém é a assinatura do coração embaixo da promessa divina. Deus escreve suas verdades e nós, ao dizer amém, confirmamos que aceitamos viver de acordo com elas. Isso traz grande responsabilidade. Não podemos dizer amém com os lábios e viver como se não acreditássemos no que declaramos. Outro aspecto poderoso é que o amém é universal e atemporal. Em qualquer língua, cultura ou geração, a palavra amém é compreendida da mesma forma. É uma ponte entre povos, uma confissão comum que une cristãos ao redor do mundo. Quando um cristão na África, outro na Ásia e outro na América dizem amém, todos estão declarando juntos a mesma fé. Isso torna o amém uma senha celestial que ultrapassa fronteiras e conecta a igreja global em um só coração. Finalmente, o amém é também um eco da eternidade. Cada vez que dizemos essa palavra, antecipamos a resposta final de Deus. É como se declarássemos: Senhor, eu sei que um dia toda lágrima será enxugada, toda promessa será cumprida e todo joelho se dobrará. Até lá, sigo crendo, sigo esperando, sigo dizendo amém. Assim, o amém não encerra apenas orações, mas abre portas para viver em plena confiança. A Bíblia declara em 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Essa afirmação revela algo grandioso. Jesus é o amém de Deus. Ele não é apenas alguém que confirma a vontade do Pai, mas o cumprimento perfeito de cada promessa feita desde a criação. Nele, tudo encontra sentido, plenitude e consumação. Quando olhamos para Cristo, vemos que Ele é o sim definitivo de Deus à humanidade. Cada profecia apontava para Ele, cada sacrifício do Antigo Testamento anunciava sua cruz, cada promessa de salvação se cumpre na sua ressurreição. Jesus é a resposta viva, o selo eterno de que Deus não mente e não falha. E quando dizemos amém em oração, estamos ecoando o amém supremo que já foi pronunciado em Cristo. No livro do Apocalipse, Jesus é chamado de o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3:14. Isso significa que ele não é apenas a garantia da verdade, mas a própria verdade encarnada. Diferente dos homens que prometem e não cumprem, Cristo é fiel em cada detalhe. Sua vida, morte e ressurreição são a prova inabalável de que podemos descansar na confiança plena de que o Pai cumpre tudo o que diz. Essa revelação tem um impacto direto em nossa vida prática. Muitas vezes, oramos com dúvidas, cheios de medo ou nos perguntando se Deus realmente nos ouviu. Mas quando lembramos que Jesus é o amém, entendemos que não falamos ao vazio. Oramos a um Deus que já selou sua resposta em Cristo. Nosso amém não nasce da incerteza, mas da certeza de que Ele já venceu, já garantiu e já declarou a vitória sobre nós. Charles Spurgeon disse certa vez: se Cristo é o amém de Deus, devemos ser o amém de Cristo. Ou seja, nossa vida deve confirmar com obediência e fé aquilo que Ele já confirmou diante do Pai.
Viver como testemunhas do Amém significa refletir em atitudes a confiança no que cremos. É deixar que cada ato, cada decisão e cada palavra ecoem. Assim seja, Senhor, a tua vontade em mim. A declaração de que Jesus é o Amém de Deus carrega um peso espiritual profundo. Em hebraico, a palavra Amém significa assim é, assim seja, verdadeiramente. No Novo Testamento, ela aparece como um selo de confirmação, uma âncora de fé. Quando a Escritura chama Cristo de o Amém, Apocalipse 3,14, não está apenas descrevendo alguém que concorda com o Pai, mas o cumprimento encarnado de todas as promessas divinas. Nele, tudo encontra a confirmação absoluta. Olhando para a história bíblica, percebemos que Israel aguardava com expectativa o cumprimento das promessas messiânicas. Profetas anunciaram o Redentor, sacerdotes prefiguraram o sacrifício perfeito, reis simbolizaram a justiça futura. Mas tudo isso encontrava limitações. Somente em Cristo, o Amém vivo de Deus, cada fio da narrativa foi costurado em plenitude. Ele é o sim que encerra toda dúvida, o Amém que dissolve toda espera. Essa verdade transforma nossa postura de oração. Quantas vezes nos ajoelhamos com temor, inseguros, sem saber se Deus nos ouvirá. Mas quando entendemos que Cristo já é o Amém eterno, descobrimos que nossas súplicas encontram resposta no sangue da cruz. Nosso Amém final não é uma fórmula religiosa, mas uma declaração de confiança no Filho, que já intercede por nós diante do Pai. O apóstolo Paulo assegura: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Essa dimensão também toca nossa identidade como discípulos. Se Jesus é o Amém, nós somos chamados a viver como o eco desse Amém. Não basta repetir a palavra nos lábios, é preciso que a vida confirme essa verdade. Como disse Dietrich Bonhoeffer, a fé sem obediência não é fé. Ser testemunhas do Amém significa viver em coerência com aquilo que proclamamos, demonstrando que cremos no Cristo fiel, não apenas com palavras, mas com frutos. Por isso, cada passo de fé, cada ato de obediência e cada renúncia diária se torna um testemunho vivo de que acreditamos no Amém de Deus. Essa é a resposta que glorifica o Pai e manifesta Cristo em nós. Ao reconhecermos Jesus como o Amém, aprendemos a descansar na certeza de que a última palavra sobre nossa vida não vem do mundo, nem das circunstâncias, mas dele. O Amém que pronunciamos em oração não é apenas o fechamento de uma frase piedosa. É, na verdade, uma antecipação do Amém eterno, aquele que será proclamado no final da história, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 10, 11. O Amém não é apenas nosso, é o Amém de toda a criação que, gemendo como em dores de parto, aguarda o dia da redenção. No céu, esse Amém ecoará como um cântico coletivo, onde anjos, santos e todas as nações unidas proclamarão: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Apocalipse 5:13. Essa visão nos mostra que o Amém é, ao mesmo tempo, resposta e esperança. É resposta porque confirma nossa fé no Deus que cumpre o que promete. Mas é também esperança, porque aponta para um futuro glorioso em que todas as lágrimas serão enxugadas e a morte já não existirá. Apocalipse 21:4. O Amém eterno é o selo de que a dor, a injustiça e o mal não terão a palavra final. Quem tem a última palavra é Cristo, o Amém de Deus. Mas há algo ainda mais profundo. Viver hoje à luz desse Amém eterno nos dá coragem diante das provações. Quando o mundo nos pressiona, quando as circunstâncias parecem nos esmagar, o Amém eterno nos lembra que nada é em vão. A fidelidade de Deus já decretou o desfecho da história, e nele somos mais que vencedores.
Como disse Charles Spurgeon, a providência de Deus é como um livro que só se entende no fim, mas cujo final já está escrito: vitória para o Cordeiro. E é aqui que entra nosso papel como igreja, sermos precursores desse amém eterno. Cada oração sincera, cada ato de fé, cada vida transformada é uma nota desse cântico que já começou a ecoar no céu. Quando dizemos amém, estamos nos alinhando com a eternidade, proclamando desde já o triunfo de Cristo. Esse é o chamado que nos sustenta e nos impulsiona. Viver como cidadãos do reino que já começou, mas que será consumado plenamente no grande amém final. O amém é uma palavra curta, mas carrega um peso eterno. Ela significa assim seja, mas na Bíblia vai muito além. É o selo das promessas divinas. Em 2 Coríntios 1:20 está escrito: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Por isso também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Isso quer dizer que cada promessa já foi confirmada em Cristo. O amém não é uma esperança vaga, mas uma declaração de fé em um Deus que nunca falhou. Quando dizemos amém, estamos declarando: eu confio, eu creio, eu recebo. É como assinar embaixo de uma verdade já estabelecida no céu. Mas muitos vivem repetindo amém sem perceber sua profundidade, como se fosse apenas um fim de oração. Quando, na verdade, é um ato espiritual de alinhar nossa vida à fidelidade de Deus. O problema é que muitas vezes tratamos as promessas divinas como cheques sem fundo, duvidando se Deus realmente vai cumprir. Mas a palavra nos garante: Ele não é homem para que minta. O amém é justamente esse selo, essa garantia, essa marca de que a promessa já tem validade eterna. Charles Spurgeon dizia: a fé pega a promessa de Deus e a transforma em realidade por meio do amém. Ou seja, o amém não é só concordância, é apropriação, é tomar posse daquilo que já foi liberado. Quando um cristão ora e finaliza com amém, está colocando seu coração em total concordância com o Pai, confiando que, mesmo sem enxergar, já está feito. O amém não pertence apenas às nossas orações terrenas. Ele ecoa na eternidade. Em Apocalipse 7:12, vemos a cena grandiosa. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. O amém é o coro celestial, é o selo da adoração eterna. Os anjos, os santos redimidos, todos concordam com a soberania de Deus. Isso nos mostra que o amém não é uma palavra de encerramento, mas uma palavra de exaltação. É o grito coletivo de uma multidão que reconhece a majestade de Deus em toda a criação. Quando dizemos amém aqui na terra, já estamos ensaiando para esse grande coral eterno. O mais impactante é perceber que a eternidade já começou. Quando a igreja declara amém em adoração, ela se conecta ao céu, une sua voz à dos anjos, proclama que Deus reina para sempre. O amém é uma ponte entre o tempo e a eternidade. É como se cada vez que o proclamamos, uma fagulha do céu fosse liberada sobre nós. Como dizia Agostinho de Hipona, quando dizemos amém, é o coração que canta, não apenas a boca. Isso significa que o verdadeiro amém é vivido de dentro para fora, com entrega total e rendição absoluta. É mais que palavra. É postura diante do Deus que é digno de toda a glória. O amém não é apenas algo que pronunciamos no final de uma oração. É um estilo de vida. Jesus não apenas disse amém, ele viveu o amém. Em João 6,38 ele afirmou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O verdadeiro amém não está na boca, mas no coração obediente. É viver em concordância com Deus em cada decisão, em cada escolha, em cada passo. O amém se torna visível quando preferimos a vontade de Deus em vez da nossa. Quando decidimos confiar, ainda que doa, ainda que não entendamos.
Ser discípulo é transformar a vida em um grande amém. No trabalho, na família, nas lutas diárias, em cada desafio. O amém é a nossa resposta de fé, de confiança, de rendição. É a assinatura da obediência. John Stott dizia: o cristão é aquele que diz amém ao chamado de Deus todos os dias. Isso nos lembra que viver o amém é viver em submissão, mas também em liberdade, porque quem se rende ao Rei encontra descanso. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O amém não é apenas uma palavra que encerra nossas orações, mas o selo que confirma que Deus continua sendo fiel, ontem, hoje e para sempre. Quando dizemos amém, estamos declarando confiança no Rei Eterno, reconhecendo que sua vontade é perfeita e que todas as suas promessas são verdadeiras. É como se cada oração fosse uma carta enviada ao céu, e o amém fosse a assinatura que garante que ela foi entregue diante do trono. Jesus, sendo o próprio amém de Apocalipse 3,14, é a prova viva de que todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim e o seu cumprimento. Por isso, terminar com amém é mais do que uma palavra, é uma vida inteira rendida àquele que reina para sempre. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém aqui nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e ajude a espalhar essa mensagem de fé e esperança. Porque o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. Para sempre. Amém.